Gerenciar projetos ou fiscalizar? Você sabe qual é a diferença? Hoje, nós aqui no Pós-Vox, nós estamos começando o nosso podcast de uma forma a esclarecer uma dúvida que talvez você já tenha tido. Qual a diferença entre um gestor de projetos, um fiscal e como que a gente pode ter esse conhecimento, essas habilidades? Com muita alegria, a gente recebe hoje aqui o Dilmar de Souza Bastos, ele que é gerente de contratos na oficina de manutenção da Petrobras, também atua na gestão de contrato de pessoal e de manutenção em apoio às unidades operacionais e é lá da diretoria de exploração e produção da empresa. Dilmar, hoje a palavra é com você. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Como que você está? Me conta aí um pouquinho da sua trajetória para que a gente possa iniciar esse bate-papo da gente aqui. Obrigado, Luiz. Sou Dilmar, como já foi falado. Tenho 15 anos de Petrobras. Tenho, nesses 15 anos, oscilando entre gerenciamento e fiscalização de contrato durante os 15 anos. E durante um período fiscal, outro período gerente, volta fiscal, volta gerente. Porque, como você disse, as funções elas são similares. Uhum. Elas não são idênticas, mas são similares. Um fiscal pode virar gerente de contrato sem problema algum, o gerente pode virar fiscal de contrato sem problema algum. Então esclarece para a gente quem é o gerente, quem é o fiscal de contratos. Eu vou usar um exemplo prático, Oba! Luiz. Imagina o seu carro. Uhum. Você pegar o seu carro e vai levar ele na oficina para fazer o reparo. A oficina que você leva, ela tem a parte dos mecânicos que executam a atividade e tem a parte de gerenciamento da oficina, que é o dono da oficina, que vai coordenar lá a compra de peças, organizar o pessoal da oficina para executar as atividades. Isso não é necessariamente o gerenciamento e a fiscalização de contratos, mas o fiscal e o gerente de contrato atuam em cima dessas atividades. Por quê? A Petrobras contrata muito serviço. É o meu carro que eu estou levando na oficina, certo? O fiscal vai acompanhar a execução da manutenção do carro, vai verificar lá, vai acompanhar o mecânico, verificar o nível de óleo, vai acompanhar o mecânico que vai estar mexendo lá na roda do carro, ajustando pastilha de freio. O fiscal vai estar atuando de frente com a execução do trabalho propriamente dito. O gerente de contrato, que seria o meu caso, eu vou estar acompanhando a gestão da oficina. Saber se o dono da oficina paga em dia os mecânicos, saber se o dono da oficina cumpre as normas trabalhistas, saber se o dono da oficina trabalha com equipamentos certificados para garantir que o meu carro vai sair da oficina com o melhor ajuste possível. Então, como eu disse, são funções similares, porém distintas. Um focado propriamente na obra, o outro focado no o acompanhamento de quem está executando a obra. Muito Basicamente é isso. bacana, Gilmar, muito bacana. E assim, pensando até nos dias de hoje, esclarece para a gente por que que essa função virou tão crítica dentro da Petrobras. A Petrobras, ela praticamente contrata externo que eu digo fora mesmo dos portões Petrobras. Tem muita atividade externa. As atividades de manutenção, praticamente todas, são contratadas. Então, são inúmeros contratos esparramados por inúmeras partes do Brasil. Não somente de Macaé, não somente do Rio, não é setorizado. A gente, por exemplo, aqui com o serviço de manutenção em Macaé, a gente tem oficinas que atendem para a gente em São Paulo. Eu já acompanhei serviços em Curitiba. Curitiba, ali é Pinhais, que é do lado ali, já tive numa oficina acompanhando serviço lá. Então, apesar do equipamento ser nosso, estar aqui lotado na base de Macaé, eixo Rio, São Paulo, a gente tem oficinas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, faz-se necessário que exija o acompanhamento do serviço propriamente dito, como eu disse,
desses equipamentos, o fiscal vai lá em campo acompanhar esses serviços e o gerente de contrato, como o gestor do contrato, ele vai acompanhar, como eu disse, toda essa parte burocrática por trás da oficina para garantir que a qualidade realmente seja executada dentro dos padrões Petrobras. E como eu disse, não somente na nossa região, em várias partes do país. Muito Por isso bacana. que ela é crítica para a gente. E eu fico pensando, a gente está agora no momento que a Petrobras está falando em abrir novos concursos, então tem sempre aquela pessoa que está assistindo o nosso podcast aqui e pode ficar naquela dúvida, falando assim, poxa, mas será que eu tenho a competência para ser um fiscal, a competência para ser um gestor? E hoje você já está esclarecendo aqui para gente a diferença, mas falando das competências necessárias para cada um desses dois, que você explicou ali dentro da analogia do carro, é incrível. Traz para gente quais são as competências necessárias para essas duas funções. Eu vou começar o seguinte: eu estou para te dizer que não existe nenhum fiscal e nenhum gerente de contrato completo. Não existe. Vou procurar no mercado um curso para ser fiscal, para ser gerente. Não vai encontrar. Por quê? O fiscal, vou citando o exemplo do carro, ele pode ter o conhecimento de mecânica, por exemplo. Uhum. O cara conhece muito mecânica, foi a formação técnica dele, a formação de nível superior dele. Mas no seu carro não tem só componente mecânico. Tem componente elétrico, componente eletrônico, tem ajustes ali que foge da alçada do que de repente ele aprendeu. Ele pode até ter ouvido falar ou até conhecer. De repente ele pode até ser um profissional no assunto. Mas, em se tratando de Petrobras, como eu disse, o seu carro é até mais fácil de exemplificar. Mas nós não temos aqui um carro, nós temos N equipamentos. Uhum. Tá? Seriam N modelos de carros distintos. Então, o cara pode ser bom, vou ser hipotético aqui. O cara pode ser bom em um modelo da GM. O cara é mecânico da GM, ele entende de GM. Mas se botar um carro da Porsche na frente dele, por mais que seja carro, são outros ajustes, outras tolerâncias, outra manutenção. Então o cara pode ser muito bom numa atividade, mas ele não conhece tudo. Já começa por aí. Então o cara vai ter noção de como fazer o acompanhamento, executar essa atividade, mas ele não vai se tornar um cara, não vai vir pronto, Uhum. certo? Uhum. E o gestor de contrato da mesma forma. Por quê? A gente não tem todo o conhecimento. Eu posso, a minha formação, por exemplo, é técnico de mecânica. Eu comecei atuando como fiscal. Quando eu pulei para gerenciamento de contrato, eu não conhecia praticamente nada de leis trabalhistas, não Uhum. conhecia praticamente nada de assuntos tributários, contábeis e N situações, porque não existe um curso específico para isso. Perfeito. A gente vai aprendendo com o decorrer do tempo. Agora, todas as funções que a pessoa sai formada, ela pode, já é um pontapé para ela se tornar um bom fiscal, um bom gerente de contrato. Depende do desenvolvimento da pessoa e do desenrolar, da desenvoltura para aprender novas habilidades. A pessoa tem que ter disposição para aprender coisas novas. Que bacana, que bacana. Porque, e aí pensando, hoje a gente tem muita gente, muitas gerações que ficam mais travadas, aquela ideia da inflexibilidade, de não querer aprender o novo. Então, deixando muito claro aqui para a gente, precisa estar aberto para você sempre aprender novas versões, novos estilos de carros, novos modelos. Você brincou aqui com a Uhum. analogia do carro, estava aqui pensando. A gente está agora com carro elétrico que já vai exigir Exatamente. um Um outro outro modelo. conhecimento, entendeu? Perfeito, Aí o perfeito. mecânico vai se perder nisso aí? Não vai, Uhum. porque o mecânico vai continuar tendo lá as atividades de mecânica dele. Só que hoje em dia vai precisar de um conhecimento a mais de elétrica, Bacana. entendeu? Que de repente nem sempre todos têm. Tá? Não estou... Uhum. Sim, Assim como sim. a gente tem fiscais de elétrica e que atuam, por exemplo, acompanhando o serviço mecânico. O último fiscal que eu lidei num dos contratos que eu tive, o cara era de formação elétrica, mas o cara teve a boa vontade de aprender alguma coisa de manutenção e desenvolveu muito bem a atividade dele como fiscal de uma atividade dessa. Mas às vezes fala, desvio de função. Não, não, eu não entendo como desvio de função, não. Por quê? Vai da pessoa e a pessoa tem aptidão e o cara, com certeza, ali ele tem conhecimentos como fiscal
cara conhece bem um SAP também, entendeu? Um sistema SAP. Sim. O cara conhece um sistema de pagamento de serviço. O cara conhece um sistema de acompanhamento de serviço, onde a formação não é que se torne irrisória, não é isso, mas Uhum. ela se torna um detalhe da atividade que com certeza a pessoa tendo aptidão e boa vontade, ela vai desenvolver a Vai. atividade dela, naturalmente. Perfeito. E assim, agora eu vou puxar a sardinha aqui para Vox, porque enquanto você estava falando, estava pensando na importância da comunicação. Como que a comunicação ela encaixa e aí como é que foi para você? Você fez a nossa formação do Academy. A gente até conversava antes. Sim. Estamos completando aí 12 meses de formação, juntando o Academy junto com o pós. Me conta a importância de treinar comunicação para você, para a sua área profissional e também, quiser falar da área pessoal também, fica à vontade. Olha, eu vou dizer o seguinte: a minha formação foi técnica de manutenção. Como eu disse, manutenção mecânica. Estava focado na época, antes da Petrobras, em executar atividades puramente mecânica, desenvolver atividades com equipamento. Você ser fiscal e gerente de contrato, você além de lidar com equipamento, se lida com pessoas. E pessoas, cada um é um universo diferente. Eu sou um universo diferente de você, que somos um universo diferente de inúmeras outras pessoas mundo afora. E a comunicação, ela se faz importante porque temos que ter desenvoltura para comunicar e expressar o que a gente quer. Eu quero que se faça manutenção nesse meu equipamento. Uhum. Eu tenho que chegar e explicar. Não adianta você ter todo o conhecimento se eu não te falar o problema com exatidão. Se de repente eu não passar exatamente o que eu quero e como o negócio precisa ser conduzido. O acordo que nós fizemos no contrato ele precisa ser muito bem conduzido. Existem normas, existem leis que não podem ser feridas. E tudo isso tem que ser devidamente comunicado, com reuniões prévias, durante o andamento do contrato e pós-encerramento do contrato. E tudo isso, sem boa comunicação, não flui. Eu já vi contratos que começaram de forma errada e terminaram de forma errada por falta de comunicação entre a empresa que estava trabalhando para a gente e a gente como fiscalização e gerente de contrato. Aí quando a gente viu o contrato não estava fluindo bem. E para poder normalizar depois que começa com uma certa falha, é ruim colocar no trilho. Mas quando começa certinho, eu não vou dizer que não vão ter problemas no decorrer do Uhum. contrato. Existem problemas e a gente está aqui para resolver. Mas quanto mais certo começar, a probabilidade de terminar certo é alta. E terminando certo é o melhor dos mundos. E sem comunicação não flui. Muito. E eu tô aqui, você colocando da função. Aí agora, aquele momento assim, olhando, olho no olho aqui com o Dilmar, me conta você, Dilmar, como é que a Vox ajudou na tua comunicação para você no campo pessoal, para falar melhor, para trazer, para liderar também, porque acaba que a comunicação ela acaba entrando nessa Sim. questão de liderança também. Me fala de você. Eu, com a minha formação técnica, eu sempre fui altamente tímido, porque, como eu lidava diretamente com manutenção, eu não tinha o contato com as pessoas. E depois que eu entrei na Petrobras há 15 anos atrás, eu tive que, de certa forma, me moldar para poder lidar também com pessoas. Porque o equipamento está aqui, quieto, parado, não fala Uhum. nada, funcionando tá bom, não está funcionando também tá bom. Agora, e pessoas? Você lidar com pessoas que, se você falar alguma coisa fora, você pode ou alegrar ou aborrecer aquela pessoa. Então, se você não tiver um feeling, não tiver um time, e isso eu não conhecia antes, entendeu? Eu sempre fui muito quieto na minha, por cabeça baixa, perguntou, respondia. Agora não tem que lidar com isso. Então, a comunicação, o conhecer, o lidar, para mim, está sendo fundamental, porque eu estou aprendendo isso. E não é um negócio que está encerrando agora. A Vox me deu aquele pontapé inicial. Entendeu? A Vox, ela tipo assim, mostrou as ferramentas, apontou os caminhos. Agora o desbravar é comigo. E, cara, foi fantástico, tá?
está me mudando a minha forma de enxergar as coisas. Que Ok? maravilha, Gilmar. E aí a gente já está caminhando aqui para o nosso momento final, as considerações finais. Enquanto eu vou ouvindo você aqui, vou fazendo reflexão que a gente tem. Você falou, eu era muito tímido, eu venho de uma timidez, e a gente sabe que muitas vezes a pessoa que trabalha muito na parte técnica, ela acaba sendo mais introspectiva, e aí fica, não, mas a Vox ela não é para mim, ou trabalhar a comunicação, se desenvolver, não vou poder sair da minha ostrinha. Eu queria que você trouxesse uma mensagem final para todo mundo aí que você quiser falar, mas focando nesse olhar. Como que o Gilmar pode deixar uma fala para aqueles que ainda estão mais na ostrinha, mais só ali no seu carrinho, na sua oficina e não olhando as possibilidades? Eu vou dizer o seguinte: eu já tinha um interesse por buscar essa questão de comunicação, certo? De aprender a desenvolver mais esse lado que para mim era muito restrito, muito limitado, muito no meu mundo fechado. Uhum. E teve um momento lá na empresa, na Petrobras, na qual a própria Vox foi convidada para dar um curso de 2 dias, na qual eu participei. E lá nesse curso de 2 dias, eu falei, cara, 16 horas para aprender o que eles estão falando é muito pouco. Peguei o contato com os colaboradores da Vox que estavam lá no momento, procurei tomar um conhecimento maior e descobri os cursos, que hoje eu já posso dizer que eu concluí eles, né, com esse momento hoje. Então, valeu muito, porque de lá para cá foi só crescimento. Não, não, como eu disse, não digo isso como uma propaganda barata, não é isso. Uhum. Eu digo com o ar de uma pessoa que realmente tinha suas falhas para comunicar e que hoje, eu não vou dizer que eu mudei 100% não, tá, Luiz? Mas vou dizer o seguinte, estou em evolução. Saí de um momento, dei alguns passos com a Vox e agora ela está me entregando uma condição de caminhe para o mundo. Eu estava naquela situação, pô, engatinhando ali, e tropeça e cai. A Vox não, me botou de pé andando. E agora o andar é comigo. E a Ex- Vox realmente me deu um apoio muito bom nisso. Que bacana. Então, a gente está aqui com o Gilmar, fazendo esse olhar, essa profundidade, e eu convido você que quer caminhar também, que quer sair desse apenas engatinhar e alçar voos, alçar grandes caminhadas, faça como nosso amigo, esteja conosco na próxima turma. Esse é o nosso Podvox. Muito obrigado pela sua atenção.